Desde a semana passada, todos os holofotes da esquerda, ou seja, todas as narrativas, estão voltadas para o delegado Ramagem e para o Bolsonaro. O delegado Ramagem foi o chefe da BIM do Bolsonaro. A Polícia Federal acusa o Ramagem de ter espionado opositores políticos do Bolsonaro. Acontece que eles acusam que o Ramagem tinha uma gravação clandestina do Bolsonaro, uma traição. Que Bolsonaro não sabia dessa gravação e que essa gravação seria um verdadeiro escândalo que mostraria o quanto o Bolsonaro é criminoso. O áudio foi liberado e ninguém viu nada de relevante nesse áudio. Foi mais um blefe, igual aquele caso da tal reunião ministerial, mais um blefe da esquerda. Só que agora o Bolsonaro anunciou que não comparecerá na convenção de candidatura do Ramagem. Matéria do Metrópolis. O Bolsonaro não vai à convenção que oficializará a candidatura do Ramagem. Ou seja, Bolsonaro virou as costas para o Ramagem. Mas será que é isso mesmo? A grande realidade é que essa convenção, que vai acontecer segunda-feira agora, em relação ao Ramagem, é uma convenção protocolar, só para lançá-lo como candidato, que vai acontecer na sede do PL e que vai contar com a presença bem provável do próprio Costa Neto, e o Bolsonaro não pode estar lá. Afinal, tem uma decisão judicial aí que impede que o Costa Neto e o Bolsonaro estejam no mesmo evento ou no mesmo espaço. Mas o Bolsonaro já declarou que vai ter um outro evento com público aberto, para lançar oficialmente a candidatura do Ramagem. Tem alguma coisa na candidatura do delegado Ramagem que incomoda muito o sistema. A gente ainda vai descobrir o porquê que o sistema detesta tanto o Ramagem. Vamos lá, vamos falar sobre o caso Alexandre de Moraes, aeroporto de Roma. A Bela Megali, ela fez uma publicação, Malu Gaspar, ela fez uma publicação e nessa publicação ela fala sobre o alinhamento da PGR e eu achei interessante. Denúncia contra a família que hostilizou Moraes em Roma marca uma guinada na PGR e na Polícia Federal. A decisão da Procuradoria-Geral da República de denunciar ao Supremo Tribunal Federal os 3 passageiros que hostilizaram o ministro Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto de Roma marca uma guinada, não apenas da Polícia Federal, mas também da própria Procuradoria-Geral da República. O caso foi revelado pela equipe da Malu Gaspar. O que ela está dizendo como guinada? O que para esses jornalistas é normal, que para mim não é normal? Eu te digo, eles estão comemorando agora o fato de que, com a mudança do Procurador-Geral da República, que agora é o Paulo Gonet, tem um alinhamento gigantesco com o Supremo Tribunal Federal. Esse caso dos denunciados aí, inclusive agora pelo crime de calúnia também, que é uma aberração jurídica, porque nunca deveria estar sendo julgado dentro do Supremo Tribunal Federal, este caso aí deveria estar na instância inicial, na primeira instância, porque eles não têm foro privilegiado e, ao que tudo indica, foi uma mera discussão, não tem nem condão político o caso, o que é um absurdo, mostra que tanto a Polícia Federal como a Procuradoria-Geral da República, quanto o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, estão totalmente numa linha ideológica quanto ao seu posicionamento. Ou seja, juntos agora, Polícia Federal, STF e Procuradoria-Geral da República serão o terror, dos opositores políticos do governo Lula, ou seja, o terror do bolsonarismo. Pessoal, precisamos falar agora de Maduro. Pois é, Maduro que amadurecer de verdade não está amadurecendo, Enfim, o Maduro terá a eleição na próxima semana na Venezuela. E aí ele convocou olheiros, E a garantia da democracia lá
é certa. Porque até o MST vai servir de olheiro para garantir que a eleição foi justa entre direita e esquerda. MST. Mas, enfim, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tinha rejeitado participar dessa eleição que vai acontecer na Venezuela. Afinal, seria tão feio, né? O TSE cancelar uma eleição lá na Venezuela que poderia ter uma conotação não tão democrática. Pois é. Segundo olheiros, vai ser uma eleição muito, muito justa. Mas a realidade dos fatos é que o Maduro está com um pouquinho de medo. A CNN em espanhol publicou uma matéria que eu achei bem interessante, ou preocupante, melhor dizendo. Matéria de última hora, Maduro adverteu que um banho de sangue na Venezuela se ele não ganhar as eleições. Faltando apenas 10 dias para as eleições presidenciais na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro disse nessa terça-feira, fez uma dura advertência sobre a possibilidade de um banho de sangue se os partidários oficialistas não garantissem a vitória nos comícios de 28 de julho. A CNN entrou em contato para saber o que é esse banho de sangue que o Maduro fez de advertência se ele não ganhar as eleições. O que seria esse banho de sangue? Então a CNN fez a solicitação e o Maduro não respondeu. A verdade é que as mãos de quem ajuda esse regime estão tão sujas de sangue quanto a do próprio Maduro. O sangue que for derramado na Venezuela vai ter a chancela de cada um que participar desse sistema. Então, a realidade dos fatos é que, para eles, eu mando em você é democracia, mesmo que seja um Maduro de esquerda mandando na Venezuela. Para eles é democracia. Agora, se a direita, eleita democraticamente, manda em mim, é ditadura. É a visão da esquerda. E o Lula já disse 1000 vezes que a Venezuela é uma democracia. Afinal, a democracia é relativa. Vamos lá, pessoal. Essa publicação do perfil otimista oficial mostra o quão insano é a sanha do Haddad, e não é à toa que os memes estão circulando sobre arrecadar mais, sobre taxar você mais. Onde vamos parar? Todos os dias eles querem um imposto diferente. Você já ouviu falar em corte de despesas? Pois é, o governo não. E aí ele cita uma matéria do Estadão que diz que a previdência privada é a aplicação financeira e precisa pagar imposto sobre herança. É o que defendeu o AP, né? Secretário aí do governo Lula. Pois é, falou que é imposto é com eles mesmos. A gente está pagando mais imposto do que nunca. E eles têm a pachorra, a disfarçatez, ou melhor, a cara de pau de dizer que eles vão reduzir impostos. Mentira lavada, pelo amor de Deus. Vamos falar do Roberto Jefferson? Aqui vocês vão ficar meio bravos comigo, tá? Bruxa de Blair e prostituta. O TRE São Paulo anula a absolvição de Roberto Jefferson por xingar a Carmen Lúcia. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo anulou nesta terça-feira a decisão que absolviu o ex-deputado federal Roberto Jefferson e sua filha Cristiane Brasil no caso de injúria eleitoral contra a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O Roberto Jefferson falou em suas redes sociais, declarou que a Carmen Lúcia é uma bruxa de Blair e prostituta. Tá, cá entre nós, eu sei que vocês não são muito fãs de ministros do Supremo Tribunal Federal, até pela situação que o nosso país está. Há um sentimento de indignação grande em relação às pessoas, mas eu vou ser tendente aqui a concordar que ele deve ser condenado sim por injúria. Tá? Vamos entender o seguinte, não se faz críticas na figura das pessoas.
Não faz sentido. A partir do momento que você para de atacar a mensagem e começa a atacar o mensageiro, você perdeu toda a razão. Então, não, eu não vou passar pano e dizer que o Roberto Jefferson está certo em chamar a Carmen Lúcia de bruxa de bé ou de prostituta. Acho que teve uma injúria? Sim. Sim. Uma injúria eleitoral, né? Aqui, no caso, foi até uma injúria eleitoral, que foi a classificação. Mas, cá entre nós, não se deve xingar uma mulher, mas se você não gosta dela, tá? Agora, você pode questionar os atos dela, você pode questionar as decisões dela, você pode falar que as decisões dela são erradas, você não concorda, isso sim. Agora, criticar não. Da mesma forma que eu vejo canalhas esquerdistas criticando a Michele Bolsonaro, ou a Júlia Zanata, ou a Silvia Wayampi, e ficam ilesos e não são condenados. Deveriam. Qualquer homem que não sabe, no mínimo, entender a diferença do que é uma mulher, né? A pessoa, a figura feminina e a ação da ministra, da deputada, da primeira-dama, precisa aprender um pouco mais. Pelo menos eu tenho essa visão. Eu sempre estou citando aqui, inclusive a Gleisi Hoffmann. Em momento algum, eu acho cabível, apesar de discordar veementemente de quase todas as manifestações dela, atacar a figura feminina da Gleisi Hoffmann. Coisa que a esquerda faz muito, mas não deveria. Não deveria. Então, assim, desculpa aí, mas não estou com dó do Roberto Jefferson, não. Uma figura experiente da política. Sabia muito bem ter que distinguir isso. E sou a favor que todo aquele esquerdista que faz isso com uma mulher de direita também seja condenado. E todo aquele de direita, direitista, que faz isso com uma mulher de esquerda, seja do Supremo, seja de onde for, também tem que ser condenado, no mínimo por injúria aí, para aprender a respeitar uma mulher. São os meus valores, tá bom? Vamos lá, pessoal. Matéria da Veja no Insta, que eu vou trazer agora para você. Temos um Biden brasileiro? Temos sim. Fala besteira, mas é muita. Só que tem uma diferença. A questão lá do Biden é uma questão biológica. Ou seja, o Biden está com problemas nítidos, né? Quanto à idade, quanto à sua faixa etária, e isso já vem afetando a sua cabeça. O Lula não. O Lula, dá para perceber que ele não está com problema nenhum quanto à sua capacidade cognitiva. A questão é moral mesmo. A última fala do Lula, para mim, é questão moral, muito imoral. O Lula disse que há uma pesquisa de que os homens batem nas mulheres, homens não, canalhas, batem nas mulheres depois dos jogos de futebol. Ficam bravos com o seu time e ficam bravos com as mulheres. Mas, e se o cara for corintiano, tá perdoado. Então essa fala não é uma fala de alguém que está com problemas pela serenidade, pela idade, não. É questão moral mesmo. E aí, Veja comentou esse caso. No dia seguinte de fala desastrosa sobre a violência contra a mulher, o presidente Lula disse nesta quarta-feira que levou uma chamada da primeira-dama Janja e por isso decidiu ler um discurso elaborado pela sua assessoria em um evento com pessoas com deficiência para não criar problema. Você sente orgulho disso? O presidente da República fala que o corintiano que bater na mulher está perdoado, leva uma chamada da primeira-dama, da Janja, e num discurso com pessoas com deficiência, que é uma bandeira que eu sempre defendi, ele teve que ler para não falar besteira. Ah, cara. Enfim, né? Quanto orgulho de ter tirado o Bozo, né? Quanto orgulho de que agora a democracia voltou, né? Pois é, petista. Toma vergonha na sua cara. Você não está com moral nenhum para falar nada dos apoiadores do Bolsonaro, não. E olha que aqui eu critico todos os lados,
quando eu vejo que está errado. Acabei de fazer isso com o Roberto Jefferson. Você, petista, deveria fazer uma autoavaliação. Se você acha que esse presidente aí é lá grande coisa, tá bem errado, né? Tá bem errado. Ou você acha que ele tá certo em dizer que os corintianos estão perdoados se baterem nas mulheres? Ah, para, né? Você tá envergonhado, admite. Vamos lá, pessoal. Já que a gente citou o Ramagem, né? A Gazeta do Povo também citou isso, né? Juristas e advogados fizeram análise do áudio bomba que não passa de um peidinho de velha, né? Não sei se você sabe, peidinho de velha é uma espécie de um traque. Pelo menos em Goiás a gente chama assim. É um traquezinho, né? Chama peido de velha porque ele não faz barulho. Ele faz um barulhinho fino. Mas aquilo tem uma carniça tão grande. Pois é. O que aconteceu foi a carniça da imprensa fazendo barulho, mas não explode nada. O áudio de uma reunião ocorrida em agosto de 2020 entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e as advogadas do senador Flávio Bolsonaro não é suficiente para imputar crimes a eles. É a visão de criminalistas que analisaram a gravação feita pelo deputado federal Alexandre Ramagem na época de que era diretor da Agência Brasileira, que participou da conversa junto com o general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Na reunião, as advogadas Luciana Pires e Juliana Bierrebar aventaram a possibilidade do GSI obter junto ao SERPRO, né, que é a Estatal de Processamento de Dados do Governo, a identificação de acessos ocultos e supostamente irregulares dentro da Receita Federal a dados bancários de Flávio Bolsonaro. Esses dados foram um ponto de partida para a investigação criminal que apurou a suposta rachadinha, desvio de salário de funcionários de quando ele era deputado estadual. A defesa buscava provar que a fiscalização da Receita era ilegal e, com isso, apontar nulidades que pudessem derrubar o inquérito criminal. O papel da advogada está mais do que justo. O advogado tem que correr atrás de todos os meios de prova para defender o seu cliente. Tá? Então, eles entendiam que a busca da Receita contra o Flávio Bolsonaro foi ilegal e foi atrás para ter as informações. A resposta, segundo o próprio delegado Ramagem, foi: não podemos fazer isso, faça o ofício diretamente à Receita Federal e peça para que a resposta venha deles. Simples assim. Então, mais uma coisa que não mostra qualquer crime, mais uma cortina de fumaça apresentada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. Matéria da Revista Oeste. É vergonha e grande. O Brasil gasta mais com fundo eleitoral do que com proteção do meio ambiente, aponta a Financial Times. Mais um para os petistas aí começarem a fazer uma campanha, né? O jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem nessa quarta-feira em que aponta como o Brasil está se preparando para realizar as eleições locais mais caras da sua história. E adivinha para quem que vai essa grana? Para os petistas. Segundo o veículo, o país vai gastar mais recursos com fundo eleitoral do que com a proteção do meio ambiente. Se bem que o PL também vai receber grana pra caramba, vai chegar na casa do bilhão, né? Muita coisa aí de fundo eleitoral que vai entrar na conta aí dos partidos, né? E quem paga essa conta? É você e eu, tá? É você e eu. Pessoal, você que é aposentado e pensionista, tem notícia para você também. Cá entre nós. E sempre quando eu falo sobre esse tema, tem aqui uma espécie de nostalgia, né? Porque muitos aposentados ficaram revoltados comigo porque confiaram nas promessas do Lula, que os aposentados seriam respeitados durante a gestão Lula. Pois é, não é o que está acontecendo, não é o que acontece com os servidores, e os servidores do INSS entraram em greve por tempo indeterminado. E o Lula está revoltado com isso. Os servidores do INSS entraram em greve nesta terça-feira por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão a recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. Sabe quem vai perder com isso? Pois é, quem vai perder com isso é, sem sombra de dúvidas, o próprio aposentado.
E o próprio aposentado, o BPC também, que é o benefício de prestação continuada, vai sofrer na pele cortes, já que o Lula não quer cortar gasto, quer cortar o aposentado, quer cortar o pensionista, quer cortar com pente fino e vai cortar o pessoal do BPC também. Então, é um grupo que está sofrendo muito na mão da atual gestão. E o Datena? Pessoal, o Datena, né, vermelhou de vez. E aí foi para fazer o bom e velho corpo a corpo. Sabe aquela hipocrisia do candidato que só aparece na época da eleição? Fora da eleição você nunca vê o cara e quando ele aparece tem cameraman até despendurado na porta do banheiro? É esse tipo de coisa. Mas combinou muito bem com o Datena. Por quê? Porque teve direito a até pão com mortadela. Lembra algum espectro político? Então, acho que se entregou, né? Só que assim, tem um detalhe. Eu lembro que o Bolsonaro, nos seus 4 anos de eleição, era altamente criticado porque ele estava no meio do povo. Ele fazia isso que os candidatos só fazem de 4 em 4 anos e criticavam o Bolsonaro muito. E as pessoas não conseguem se entender. Quando o cara aparece de 4 em 4 anos, ele é criticado. Quando o cara faz igual o Bolsonaro, que ia para o cercadinho para atender todo mundo, também era criticado. Eu, particularmente, preferia um cara igual o Bolsonaro, que ia lá, conversava com os apoiadores, conversava com o povo, saía na rua, fazia motociata e o povo ia atrás. Eu, de certa forma, preferia isso. Mas, enfim, aqui o Metrópolis fez a sua crítica ao Datena. Falou que o Datena comeu pão com mortadela, mas não quis pegar neném de pobre no colo, não. É coisa que é clichê e que todo candidato que se preza tem que fazer. Mas eu não vou segurar a criança no colo para ter cachorro político, não. Não é comigo isso aí. Aqui, ó. Aí sim. Qual é o nome dela? Manuela. Ela não está entendendo nada. E o seu? Nada. Vocês ouviram, né? Não, comer pão com mortadela eu vou pegar, comer. Mas eu não vou segurar a criança no colo, que isso aí que não é comigo, não. Datena vai perder a eleição. Se não pegar a criança no colo, se não dar uns beijinhos no pobre, não é um candidato à lá brasileira. Ou melhor, da esquerda que se preze, né? Afinal, a matéria-prima do PT e da esquerda é o quê? Pobrito, né? O pobre. Então, Datena jogou mal nessa aqui. Pode ter certeza que jogou muito mal e o Metrópole te pegou nessa aqui, né? Você que gosta de falar dos outros lá no seu telejornal, aqui a mira foi você. E aí, o que você achou disso? Tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta amanhã de manhã, se Papai do Céu permitir, para mais um conteúdo de relevância para vocês. Grande abraço e até o próximo editorial.